Tarasapaya Kapatahani Lodare Kapatahani Lodare Emon Goranga Vina Nahiya Emon Goranga Vina Nahiya Emon Goranga Vina Nahiya Emon Goranga Vina Nahiya Etina Bhuvana Yanande Bodhilo Utilo Mangala Shara Etina Bhuvana Yanande Bodhilo Utilo Mangala Shara Kohe Premananda Emona Gorange Kohe Premananda Emona Gorange Ratina Janmiro Moram Ratina Janmiro Mora Emon Goranga Vina Nahiya Emon Goranga Vina Nahiya Emon Goranga Vina Nahiya Emon Goranga Vina Nahiya Henoya Vatara Abeki Hoyeche Heno Prema Pachara Henoya Vatara Abeki Hoyeche Heno Prema Pachara Goranga Vina Nahiya Goranga Vina Nahiya Emon Goranga Vina Nahiya Emon Goranga Vina Nahiya Jaya Satchidananda Jaya Gora Hari Satchidananda Jaya Gora Hari Jaya Satchidananda Jaya Gora Hari Jaya Satchidananda Jaya Gora Hari Jaya Nitai Goranga Nitai Goranga Nitai Goranga Jaya Nitai Goranga Jaya Nitai Goranga Nitai Goranga Nitai Goranga Jaya Nitai Goranga Gora Hai 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Rama Rama Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev
Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gop Premanandi, Shri Brajamandala Parikrama Ki, Shri Navadip Dham Ki, Shri Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu Ki, Giriraj Maharaj Ki, Shri Sanatana Goswami Pad Ki, Shri Brihad Bhagavatam Rita Ki Jai. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bhaktya Vihina Yaparadha Lakshai Kshiptascha Kamadhitaranga Madhe Kripa Maitvam Sharanam Prapanam Vrinde Namaste Charanaravindam Vrinde Namaste Charanaravindam Vrinde Namaste Charanaravindam Vrinde Namaste Charanaravindam Vrinde Namaste Charanaravindam. Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakapi. Então hoje, como toda quarta-feira, nós mergulhamos no oceano de néctar do Shri Brihad Bhagavatamrita, o texto sagrado sem precedentes, composto por Srila Sanatana Goswami Pad e também acompanhado do famoso comentário do próprio autor, Srila Sanatana Goswami Pad, que se chama Digdarshini Tika. Digdarshini Tika. E nós estamos no segundo canto. Nós começamos a conhecer esta obra, que na verdade Srila Gurudeva já havia apresentado para a gente na forma daquele livro lindíssimo, Além de Vaikuntha, né? Esse livro, Além de Vaikuntha, Srila Gurudeva ele dá na verdade são palestras que ele dá sobre o belíssimo Shri Brihad Bhagavatamrita. Então, o nosso querido Srila Sanatana Goswami Pad começa este segundo canto oferecendo pranam Namaha Shri Krishnaya Bhagavate Shri Radhika Ramanaya. Ele diz, abandonando qualquer atitude de eu e meu, eu presto reverências diante de Shri Krishna, o reservatório todo atrativo de prazer e o reservatório de opulência ilimitada que traz deleite a Shrimati Radhika, Radha Raman. Como o Gurudeva sempre explica, que quando a gente canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama significa Radha Raman, ou seja, Krishna, que traz deleite, que dá prazer, satisfação aos pés de lótus de Shrimati Radhika. E também o nosso querido Srila Sanatana Goswami Pad, ele começa o seu belíssimo comentário Digdarshini Tika com um outro Mangalacharan, uma outra oração invocando auspícios,
para este comentário, que vai assim: Srimad Chaitanya Devaya Tasmai Bhagavate Namaha Yadrupa Manim Ashritya Chitram Nityatyayam Jadaha. Ele está prestando reverências. Ele diz: eu presto reverências ao Senhor Supremo Shri Chaitanya Dev, refugiando-se na joia de sua rupa, que significa neste caso tanto a belíssima forma transcendental de Mahaprabhu, quanto o grandiosíssimo Srila Rupa Goswami Pad. Mesmo uma pessoa obtusa como eu pode também dançar maravilhosamente no palco da narração desta obra. Então, assim, um lindo poema de invocação, invocando auspícios para que ele possa compor o seu comentário, a sua própria obra, sob o olhar misericordioso de Shri Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, este segundo canto, que se chama Shri Goloka Mahatmyam, ele começa com o primeiro capítulo, que se chama Vairagyam, e depois ele vai para o segundo capítulo, que se chama Jnanam, que é o capítulo onde nós estamos agora. E ele em seguida vai para o terceiro capítulo, que é belíssimo também. Tudo sobre esse livro é belíssimo. Então, o terceiro capítulo chama-se Bhajanam, ou Serviço Amoroso. E o quarto capítulo dos 7 capítulos do segundo canto chama-se Vaikunta, o mundo espiritual. E nesse exato momento da nossa leitura, Shri Gopakumara está contando a história da sua própria vida ao Brahmana de Pragjotishapura, que recebe a misericórdia de Durga Devi, a sua Gurudeva, Durga Devi, a esposa do Senhor Shiva. Ela é pessoalmente a Diksha Guru deste Brahmana de Pragjotishapura. E ela dá a este Brahmana afortunado, ela o inicia no cantar do Gopal Mantra, que é conhecido como Mantra Raj, né? Que é conhecido como o rei de todos os mantras transcendentais. E por ele cantar o Gopal Mantra, ele faz todo um percurso na vida dele. Ele abandona o seu lar, ele se torna um mendicante, um peregrino, até que ele chega a Vrindavana, e ali ele conhece Shri Gopakumara, que se torna seu Shiksha Guru, né? Shri Gopakumara. E por sua vez, Shri Gopakumara havia sido agraciado pela misericórdia de Jayanta, que é o próprio Krishna, que aparece como seu Gurudeva para lhe dar sua misericórdia motivada, né? Então, assim, quando eles se encontram, Gopakumara, a primeira vez que Gopakumara coloca os olhos sobre o Brahmana de Pragjotishapura, e eles nunca haviam se encontrado antes, Gopakumara, por ele estar cantando o seu Gopal Mantra com muita fé e sentindo ruchi, gosto pelo canto, e sendo obediente a seu Gurudeva, Gopakumara, ele pode ver, ele é como se diz, como Krishna diz para Arjuna, ele é Tattva Darshi. Ele pode ver tudo, ele pode ver todos os tattwas, ele pode ver a diva, e ele pode ver o passado, o presente e o futuro daquela diva. Então ele olha para aquele Brahmana e ele vê assim o caminho que levou aquele Brahmana até que trouxe aquele Brahmana até ele, Shri Gopakumara. E aí ele fala um pouco, né, em poucos versos, ele fala deste caminho. E aí o Brahmana,
muito impressionado, ele entende, este é Gurudeva, porque ele conhece meu coração, ele sabe tudo todas as coisas pelas quais eu passei para finalmente chegar até ele, né? E aí Gopakumara, ele faz uma consideração íntima e ele conclui que a melhor maneira de ele ajudar aquele Shiksha discípulo a avançar espiritualmente seria ele contando a história da própria vida dele, né? Como Narada Muni faz quando ele se encontra com Shiva Vyasadeva, né? E como na verdade todo guru faz quando ele dá sua misericórdia para seu discípulo, né? Mesmo o nosso Gurudeva, vocês talvez estejam sabendo. Será que ficaria mais fresco se abrir a janela? Tá bem? O nosso Gurudeva está saindo agora em Kartik a autobiografia de Srila Gurudeva, que ele falou para alguns discípulos na Índia, e ele falou originalmente essa autobiografia em hindi. Então esse texto, essa fala, né, essa autobiografia de Gurudeva foi traduzida e é um dos livros de Srila Gurudeva que está sendo lançado agora durante Kartika. Hoje também foi anunciado o lançamento e a foto da capa da terceira edição da Srimad Bhagavad Gita de Srila Gurudeva, que é uma edição assim primorosa, em homenagem a contribuição sem precedentes de Srila Gurudeva para a literatura Gaudiya Vaishnava, né? Então, neste livro que vai sair agora, todos nós que somos discípulos, seguidores, e que assim temos amor e afeição por Srila Gurudeva, vamos ter a mesma experiência que o Brahma de Pragjyoti Pura, porque a gente aí vai poder conhecer da boca de lótus do nosso próprio Gurudeva a experiência que ele tem à medida que ele vai se desenvolvendo, e especialmente depois que ele encontra seu Gurudeva, né? Então Gopakumara, vocês devem se lembrar. Você está por aí, Pundarikaksha Prabhu? Pundarikaksha de Haribol. Peraí. Haribol. Mas enfim, pelo menos ele está ali no... Você está aí, né, Pundarika? Você deve estar na sua... fazendo um voto de silêncio hoje. Mas enfim, ou então deve estar cantando os seus Diksha Mantras. Mas enfim, a gente estava na parte da leitura justamente em que Gopakumara estava tendo darshan de Shri Jagadishwar em Satyaloka. E ele acaba de conversar com a sua própria mente, tentando apaziguar sua mente, porque Gopakumara, a mente de Gopakumara vive o tempo todo desejando ir para Vrindavana. Isso é muito simples de entender, né? Porque Gopakumara está cantando o Shri Gopal Mantra, cuja deidade adorável é Madame Gopal Jil, né? E Madame Gopal Jil é a deidade. Olha só que interessante isso. Madame Gopal é a deidade que apareceu num sonho para Srila Sanatana Goswami, logo quando ele veio fazer o seu bhajana em Vrindavan. E no sonho ele aparece pedindo para Sanatana Goswami desenterrá-lo, porque aconteceu o seguinte, que antes dos Goswamis virem para Vrindavana, os muçulmanos tinham feito coisas muito horríveis, muito assim,
tenebrosas contra os Vaishnavas. Então, os Vaishnavas, eles esconderam as deidades. Ou então levaram algumas, como Radha Govinda, para Jaipur, para proteger as deidades. Então, quando Srila Sanatana Goswami Pad chegou a Vrindavana e estabeleceu ali o seu Kutira, o seu Bhajana Kutira, Madan Gopal apareceu para ele em sonho e ele localizou onde estava essa deidade lindíssima de Madan Gopal. Alguns outros devotos o ajudaram a desenterrar a deidade, e aí ele trouxe essa deidade para aquele que viria a ser o templo de Radha Madan Mohan. E aí quando ele, vamos dizer assim, entronou essa deidade de Shri Madan Gopal no templo de Radha Madan Mohan, essa deidade passou a ser conhecida como Radha Madan Mohan. Então, assim, é muito especial o fato de que Srila Sanatana Goswami Pad está narrando a história de Shri Gopakumara, que adora a mesma deidade, que tem a mesma deidade adorável que ele. Radha Madan Gopal ou Radha Madan Mohan, né, é o mesmo Brajendanandana Krishna. Então, como eu estava falando para vocês, Gopakumara, a mente dele estava sempre puxando a atenção dele, atraindo a atenção dele para ele ir para Vrindavana. Mas aí, nesse lugar, ele ficou tão maravilhado com o que ele estava observando, que ele ficou tentando convencer a mente de fazer algo diferente. Ou seja, fica aqui tranquila, fica tendo darshan de Jagadishvara. E aí, ele continua, Gopakumar, está acompanhando? Então, Gopakumar, ele continua dizendo assim: Kritsne loka traye naste ratrave karnave sati sheshopari sukham shete bhagavan brahmana samam. Ele diz: ao final do dia de Brahma e ao começo de sua noite, quando os três mundos são aniquilados na inundação cósmica, Shri Bhagavan levava Brahmaji com ele e alegremente os dois dormiam sobre Sheshanaga. Sabe Sheshanaga? Aquela serpente Ananta Shesha, enorme, que é a caminha transcendental de Garbhodakashai Vishnu, Mahavishnu, Kshirodakashai Vishnu, né? Então, é isso que acontecia, que Gopakumar está descrevendo, né? O que acontecia com o Senhor Brahma no momento que terminava o dia, às 12 horas do dia dele, e começavam às 12 horas da sua noite. Porque toda vez que terminava às 12 horas do seu dia, acontecia um pralaya, né? Porque existe o Mahapralaya, que é a destruição cósmica total, e esse Mahapralaya coincide com o fim da vida longuíssima de Brahmaji, e existem os pralayas menores quando Brahmaji cai no sono, né? Então a gente pode fazer até um paralelo, porque toda vez que a gente vai dormir, ou se a gente cai no sono, a gente perde a consciência externa, né? A gente entra em outro estado de consciência. Você tem vigília, são 3 estados, né? Vigília, sono... É o rei e o não rei. Rei e não rei, explica melhor. O sono rei é aquele black eyes O sono REM é aquele em que os olhos estão... você olha para as pálpebras da pessoa e as pálpebras estão tendo movimentos rápidos. Esse não é o profundo. Esse é o profundo. E tem o sono que é aquele sono que fica na interseção entre estar acordado e adormecer. Aí tem os ciclos, né? Você passa por vários ciclos à noite. Você passa por vários ciclos à noite, perfeito. Vigília, sono REM e não REM. Vigília, sono REM e não REM. Então, da mesma forma que a gente tem essa experiência, assim, quando dorme, que é como se a gente tivesse um mini pralaya, né?
que inclusive segundo a medicina ayurvédica e até a medicina moderna, esse período é muito importante para regeneração do organismo, né? O intestino tem um funcionamento específico, tem uma série de revelações que especialmente o Ayurveda faz sobre a importância do sono, né? Então por isso que Krishna diz no Bhagavad Gita que assim o sadhaka ele deve ter um sistema regulado de dormir e de se recriar e de se alimentar. Que se ele faz isso, aí ele pode ser um verdadeiro yogi, né? Mas enfim, o comentário a esse verso, que é um verso muito interessante, de Srila Sanatana Goswami e Srila Gurudeva, ele diz assim: para indicar a diferença especial entre Brahma Loka, onde ele está agora, Gopakumara, e os outros planetas, tais como Swarga, ou Matsya Loka, né, os planetas onde nós estamos agora, Patala Loka, os planetas infernais, Shri Gopakumara fala 2 versos, começando neste aqui com a palavra Krishna. Ele diz: um dia de Brahma dura 1000 ciclos de yugas, 1000 ciclos de 4 yugas. Quando o dia de Brahma, de Brahma terminou e sua noite começou, Bhagavan Sahasra Shisha, ou seja, é o nome de Vishnu, significando que ele tem milhares de cabeças. Juntamente com Brahma, dormiram na cama da serpente Sheshanaga. Bem fofinho, né? Para a gente ter uma ideia da relação íntima, né? Da relação próxima, vamos dizer assim, que o Senhor Brahma tem com a sua deidade adorável, Bhagavan Sahasra Shisha. É uma relação tão íntima que Brahmaji, de todas as criaturas que aparecem no universo, ele é aquele que é chamado de filho unigênito de Vishnu, né? Porque ele nasce do umbigo, né? Uma flor de lótus enorme brota do umbigo de Garbhodakashayi Vishnu, e assim nasce Brahmaji. Stuyate Chitravakyasa Jana Loka Divasibhi Tanmaha Kautukam Vikshe Brahma Loka Prabhavataha. Aqui ele continua dizendo que naquela altura, naquele momento do sono dos dois, os residentes de Jana Loka e outros planetas começaram a glorificar Shri Bhagavan com orações excelentes. Pelo poder de Brahma Loka, eu assisti este espetáculo fascinante, né, que Jana Loka e os outros planetas são planetas que estão abaixo do planeta de Brahmaji. Então Shri Gopakumara diz, comentário de Srila Sanatana Goswami e Srila Gurudeva: naquele momento, pela influência de Brahma Loka, eu consegui testemunhar a cena espetacular dos residentes de Jana Loka, Tapa Loka e Satya Loka glorificando a Shri Bhagavan com palavras seletas. Anteriormente em Jana Loka, eu também tinha presenciado este evento, mas não tinha sentido tanto prazer como desta vez. Eu era um recém-chegado naquele momento, antes, né? E estava comprometido com meus deveres e realmente não entendia o que estava acontecendo. Agora, contudo, pela influência de Brahma Loka, eu percebi um grande júbilo naquela coisa toda, todos aqueles devotos oferecendo orações, né? Deve ser uma coisa maravilhosa, né? Assim, imagina, né? Lá no plano superior do universo, onde a realidade é imensamente mais sutil, né? Num momento anterior da conversa, Srila Sanatana Goswami revela que o prazer que esses grandes santos, esses rishis, sentem nessa região do universo é milhões de vezes superior ao prazer de Swarga Loka, dos planetas celestiais, né? Agora imagina onde está a experiência de prazer desse mundo intermediário, né? Assim, por isso que o prazer que existe nesse mundo é chamado de Nirananda, né? Que na verdade não é prazer, é uma ilusão de prazer, né? É como aquele exemplo de uma pessoa que cometeu um crime, um delito, e ela é torturada, sendo colocada debaixo d'água
e puxada quando está quase morrendo, aí depois dão meio minuto e a colocam de novo. Então, é assim, essa é uma analogia para o prazer que a gente pensa que sente neste mundo material, né? Com os nossos sentidos, com os nossos 5 sentidos. Enfim, eu li todo e li. Então agora nós vamos para o verso 145. Fundaikakshan Haribol. Haribol. Ah, você está aí. Você tá bem? Estou naquela tá um pouco de barulho. Oi? Tá com um pouco de zoado aqui. Ainda tá um pouco de zoado. Mas alguém está se manifestando aí com você? Tá tudo bem? Algumas pessoas acompanham, mas nenhuma manifestação aí. Tá bom. Então, a gente vai continuar. Então, está no verso 145 do segundo capítulo. E aí, ele continua narrando assim: Antadhaya kadati chet kutrapi bhagavan vrajet shokasyad agate chasmin samulaha kshiyate sanaha. Né? Belíssimos versos de Shri Gopakumara. Aí ele diz assim: quando Shri Bhagavan às vezes desaparecia e ia para algum outro lugar, eu sofria profundamente. Mas assim que ele voltava, toda aquela aflição era eliminada. Então, como se ele estivesse observando aquele passatempo, né, de Jagadishvara, né, de Vishnu, e ele pudesse observar que ele às vezes ele podia ver Bhagavan e às vezes não conseguia. E aí ele no comentário, que é a explicação expandida do mesmo verso, ele diz ainda, né, Gopakumara, embora não houvesse causa para a aflição, eu nunca experimentei nenhum sofrimento em Satyaloka. Para explicar isto, Shri Gopakumara fala este verso que começa com Antadhaya. Ele diz: em certos momentos, Shri Bhagavan desaparecia e ia a algum outro lugar, e nesse exato momento eu experimentava uma grande aflição. Afinal, para onde ele ia? Eu não revelei o nome daquele lugar em particular, porque naquela época eu não tinha noção daquele lugar. Eu não sabia o nome daquele lugar. Aí Gurudeva e Srila Sanatana Goswami diz: Shri Narada Muni vai explicar esse assunto mais tarde, né? Então, Shri Narada Muni vai eventualmente se encontrar com Shri Gopakumara, e aí esse nome que ele não sabia, ele vai ser revelado. Assim que Shri Bhagavan voltava, toda a minha aflição ela se esvaía por completo. E assim, eu não ficava especialmente ansioso para saber o motivo real de ele estar indo para outro lugar de vez em quando, né? É como se ele se acostumasse, assim, toda vez que Bhagavan desaparecia da visão dele, ele pensa assim, não, ele é Bhagavan, então ele pode fazer o que ele bem entende, né? Então deixa ele desaparecer e aparecer de novo, não tem problema. Itam anam katipaye payate pratar ekada kautukad brahmanash prista pena punjo suro bhavad. Desta maneira, alguns dias de Brahma se passaram, né? Dias de Brahma, olha só, Gopakumara. Ele está lá em Brahma Loka, Satya Loka, e ele está dizendo para o seu discípulo que alguns dias de Brahma se passaram. Olha quanto tempo ele ficou lá, né? Dia de Brahma, quantos milhões de anos. Um dia, na aurora, Shri Brahma, por curiosidade, tocou numa massa de espuma da qual se manifestou um demônio enorme. Uau, olha só. Então Brahmaji ficou um pouco curioso porque ele viu uma grande massa de espuma. Aí ele tocou assim com a mãozinha dele, na verdade com a mãozona, porque ele tem um corpo muito grande, né? Ele tem 4 cabeças, tem um corpo bem grande.
E aí apareceu um demônio enorme. Aí Srila Sanatana Goswami Pad, ele e Srila Gurudeva vão revelar aqui. Agora, Shri Gopakumara cantou o seu mantra com muita determinação, com sankalpa, com voto. E pelo poder deste cantar, ele obteve o cargo, a função de Brahma, a posição mais elevada no universo. Para explicar como isso se deu, Gopakumar fala 2 versos, começando aqui com Itham. Ele diz: e se passaram diversos dias de Brahma. Então, de manhã cedo, num dia de manhã cedo, Shri Brahma tocou uma massa de espuma por curiosidade, e uma coisa incrível aconteceu. Daquela espuma surgiu um demônio gargantífero. Sabe o que é gargantífero? Sabe, Pundarikaksha? Pundarikaksha de... Não sei não. Vê se você encontra no dicionário, se tem dicionário aí. Gargantuam. Gargantuam. É assim, no mínimo um demônio muito grande. Né? E esse demônio aterrorizou as massas de espuma no oceano da aniquilação cósmica. Olha só. É um gigante com um apetite muito grande. Gargantuan é um gigante com um apetite muito grande. Então, quando esse demônio fez aquilo aterrorizou as massas de espuma no oceano da aniquilação cósmica. And fearsomely strong. Além de ser aterrorizante, esse demônio, ele era temivelmente forte. Ele era fortíssimo. Olha só que situação que Gopakumar está presenciando, né? Imagine. Aí ele fala: Tat vityaliyata brahma daityo bhagavata hataha vayakranto vidir naiti tat pade yunta man prabho. Ele diz: aterrorizado, Shri Brahma saiu correndo, ele fugiu e se escondeu. Shri Bhagavan matou o demônio, mas Brahmaji ficou tomado ainda assim pelo temor e não voltou. No final das contas, o Senhor Supremo me designou para o cargo de Brahma. Olha só que poderoso. Vocês devem saber aquele verso, né? Aquele verso importantíssimo, que é do próprio Sri Brihad Bhagavatamrita. A gente já leu esse verso antes. Não foi isso, Pundarikaksha? Você se lembra? Esse verso que Srila Sanatana Goswami revela que uma diva que pratica os regulamentos de Varnashram Dharma, da ordem social e espiritual védica, ao longo de 100 vidas, com perfeição, esta diva alcança o cargo, a posição de Brahma. Então imagina a glória de Gopakumar. Só por ele cantar o Gopal Mantra, Mantraraj, o rei de todos os mantras, ele obteve isso que alguém nesse mundo material vai obter apenas depois de 100 vidas. Mas também é claro que a gente pode considerar que Gopakumar, ele já tinha, nessa experiência dessa viagem transcendental, ele já tinha passado muito mais do que 100 vidas de alguém neste mundo material, né? Então, o comentário de Srila Sanatana Goswami Pada e Srila Gurudeva diz: Shri Gopakumara diz, aterrorizado com aquele demônio, amedrontado por aquele demônio, Brahmaji se escondeu num lugar solitário e assumindo uma forma invisível. Muito poderoso Brahmaji, né? Mas ele estava com medo, muito medo. Muito embora Bhagavan Shri Narayana tivesse destruído o demônio, mesmo assim Brahma, que é o criador do universo inteiro, ainda assim ficou sob o domínio do medo.
e não voltou, assim como muitos cariocas, né? E talvez alguns paulistas também, e alguns mineiros, os moradores de Belo Horizonte, os moradores de São Paulo, alguns vivem sob o domínio do medo, né? Por causa da violência. E também, segundo a Dília aqui, alguns aqui em Fortaleza também vivem sob o domínio do medo, né? E por isso, como ele estava sob o domínio do medo, que no caso do mundo contemporâneo é vendido pela mídia a preço de banana, todo mundo pode comprar o medo, né? E todo mundo pode viver assim sob o domínio do medo e desse modo contrair várias doenças, né? Síndrome do pânico, doenças psiquiátricas e assim por diante, né? Isso para não falar de ter um AVC ou ter um infarto do miocárdio, né? Enfim, esse é o mundo material. Finalmente, quando o Senhor Shri Jagadishvara me designou para o cargo de Criador, e esse nome em sânscrito é Vidhatha, fazendo de mim a entidade suprema do universo, ou Paramesthi. Não, ele me designou para esse cargo, fazendo de mim a entidade suprema do universo e me dando a autoridade de Brahma. Olha só, Gopa Kumar, um simples vaqueirinho, gente, de Vrindavana, que gosta muito. Na verdade, o grande prazer da vida dele é estar com os outros vaqueirinhos e cuidar das vaquinhas, ordenhar as vaquinhas, né? Tocar sua flautinha. Ele é um Gopal, um vaqueirinho, nascido numa família de Gopalas em Vrindavana. Então, olha só, esse menino tendo essa experiência, né, dentro do universo material ainda tão fantástica, e assim, com essa experiência que ele está tendo, uma experiência real, né, ele está nos ensinando pérolas importantes sobre a existência neste universo, sobre o processo de desenvolvimento espiritual e assim por diante. Ahantu Vaishnavam Meva Sijam Stad Bhakti Vidhaye Nyayunjam Adhikareshu Vaishnavam Eva Sarvataha. Aí ele está dizendo aqui que quando eu me tornei o Senhor do Universo, Brahma, a fim de aumentar o serviço amoroso a Shri Bhagavan, eu apenas criei Vaishnavas e apenas designei Vaishnavas para as diversas posições de autoridade, tais como aquelas dos Prajapatis, os progenitores, e Indra. Olha que fofinho o Gopa Kumar, olha que ideia brilhante, né? Dele, como Brahmaji faz, nós sabemos, né? Brahmaji, do seu corpo gigantesco, emanam Narada Muni, né? Os 4 Kumaras. Shivaji, uma das expansões do Senhor Shiva, Rudraji, nasce aqui do sobressenho. Não é sobressenho isso aqui? Entre as sobrancelhas, sobressenho? Esse lugarzinho aqui entre as sobrancelhas, né? Daqui nasce, que a gente chama de terceira visão, né? Do terceiro olho, do centro desse chakra aqui, né? Nasce Shivaji. Então, da mesma maneira, ele agora está aqui encarregado da criação dentro do universo e ele expande de sua forma Vaishnavas para assumirem todas as posições, né? Porque quando ele faz isso, o que acontece? O mundo material se torna auspiciosíssimo, se torna como se fosse uma embaixada de Vaikuntha, né? Como o Prabhupada gostava de dizer. Aí, no comentário de Srila Sanatana Goswami Pada e Srila Gurudeva, Shri Gopa Kumara diz de novo: investido da autoridade de Brahma, eu quis difundir a prática da devoção ao Senhor Supremo, Bhagavad Bhakti. Deste modo, criei apenas Vaishnavas e os designei apenas Vaishnavas para todas as posições de responsabilidade, tais como aquelas dos Prajapatis, os progenitores da humanidade, e Indradev, que é
né, o deus dos semideuses, né, o líder dos semideuses, Chandradev, o deus da lua, e Surya, o deus do sol. Itas tato mahajagyai ashwamedha dibhir vibhum sampujayan mudam purai brahmandam samapurayam. Ele continua. Em lugar depois de lugar, né? Indo de lugar para lugar, eu exclusivamente providenciei a adoração a Shri Bhagavan. Assim, promovendo a prática de grandes sacrifícios, tais como o grande Ashwamedha Yagya. E desta maneira, o cosmos inteiro ficou imerso em bem-aventurança. Né? Então, Shri Gopakumar, como um administrador transcendental, ele recentemente, na história que ele está contando para o seu discípulo, a gente também se lembra que ele assumiu também o cargo de Indradev, né? E ele, tendo assumido o cargo de Indradev, ele fez, a administração dele foi melhor do que a do próprio Indra, porque ele é um Vaishnava. Claro que Indra também é um Vaishnava, mas Gopakumar, um Vaishnava elevadíssimo, né? Porque a deidade adorável de Indradev é Upendra, que é o irmão mais novo do próprio Indradev, que é Vamana Maharaj. É um avatar, né? Upendra é um avatar de Vishnu, avatar. Sabe aquele anãozinho, Vamana? É a deidade adorável dos habitantes dos planetas celestiais, inclusive Indradev. E por acaso ele é o irmão mais novo, porque ele nasce depois de Indra, Vamanadeva. Ele é filho da mesma Aditi. Né? Aditi é a mãe de todos os devas, e Diti, que é a irmã de Aditi, é a mãe de todos os Daityas, de todos os demônios. Né? Enfim. Onde estava? Que ele recebeu a autoridade de Brahma e cumpriu deveres tais como a manutenção do universo. Neste verso, que começa com Itas, ele descreve suas outras atividades. Diz ele: a adoração ao Supremo Senhor Jagadishvara começou a ser realizada em toda parte, inundando todo o Brahmanda em pura alegria. Brahmanda, se lembra? Brahmanda é o nome que se dá em sânscrito ao universo. Brahmanda Brahmite Kon Bhagavan Jiv, né? Tem esse verso famoso que fala dos Brahmandas. Agora nós estamos num determinado Brahmanda, e nesse Brahmanda, Brahmaji tem, ele é Chaturmukha, né? Tem aquela música, sabe aquela música? Brahma Bole Chaturmukha Krishna Krishna Hare Hare Mahadeva Panchamukha Rama Rama Hare Hare. Essa é uma canção que prova como tanto Brahmaji, de 4 cabeças, quanto Shivaji, que tem inúmeras formas, dentre as quais uma de 5 cabeças, eles estão cantando Mahamantra o tempo todo, né? Enfim, então agora nós vamos para os versos seguintes, em que Gopakumara agora está tendo a experiência de ser, né, ou de estar, né, porque Gopakumara ele é Vaishnava, né, ele é um servo eterno de Madan Gopal. Mas agora está tendo uma experiência de estar, né? Da mesma forma que nós estamos aqui. Nós estamos em corpos materiais, né? Corpos humanos materiais. Mas é uma experiência de estar. A experiência não de ser. E a língua portuguesa é muito interessante, né? Porque em inglês é verb to be, né? O verb to be é tanto ser quanto estar.
Então você vai ter que usar um complemento para a pessoa saber se o verbo to be quer dizer ser ou o verbo to be quer dizer estar. Como I'm in this body, eu estou nesse corpo, aí você sabe que é o verbo estar. I'm a servant of Krishna, eu sou. Então, português é uma língua, como as outras línguas latinas, né? Ela tem umas peculiaridades. Paramesthena samrudo vedai multi dharai makai puranai itihasascha gamai stithai mahashibi brahmashi chabu bahuda istuyamano mahamadai graciamano pimunchami naismakin chanatam nijam tatapi brahmya kritya dhi bhanga magno napurvavat lebe bhagavato bhakti sukham chinta turantaraha. Então esse é um belíssimo verso em que Gopakumara está continuando a descrever a sua experiência e diz assim: por eu ter ocupado o cargo supremo de Brahmaji, todos os Vedas personificados, assim, ele vai falar dos Vedas, sacrifícios, Puranas, Itihasas, Tantras e lugares sagrados personificados, né? Todos esses elementos personificados. Todos eles vieram para me servir. E eminentes Maharishis e Brahmarishis me louvavam de diversas maneiras, né? Brahmaji é o líder supremo do universo, né? Assim como na tradição védica você deve louvar o rei, né? Você deve honrar o rei e você deve honrar o pai, honrar a mãe, né? Nesse livro de Srila Gurudeva, que sai em português já chamado Cultura Védica, Srila Gurudeva está falando justamente sobre isso. E depois vai sair outro livro de Srila Gurudeva em que chama Nandini e pergunta a Gurudeva: e se meu pai e minha mãe não são exatamente devotos de Krishna? Gurudeva fala assim: mesmo assim é sua responsabilidade cuidar deles, né? Porque você, um Vaishnava, é uma pessoa educada, uma pessoa cortês. Então você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, mesmo que eles sejam, que eles possam ter uma certa hostilidade ao caminho espiritual que você escolheu, né? Então, eu só estou repetindo o que o Gurudeva falou, né? Eu fico assim impressionado, né? Porque assim, o Gurudeva está falando de uma posição muito elevada de compaixão, né? Que é o sintoma, que é a característica por excelência de Shri Chaitanya Mahaprabhu, né? Enfim, aí ele continua dizendo assim: embora eu tivesse muita opulência e estivesse completamente rodeado por confortos inebriantes, ainda assim eu não abandonei meu desapego natural da vida material. Porém, preso na armadilha das ondas do imenso oceano de responsabilidades de ser ou de estar a Brahma, eu não consegui experimentar a felicidade do serviço devocional ao Senhor como eu experimentava antes. E minha mente ficou ansiosa e perturbada. Essa é a mente que a gente tem que ter, né? Esse é o treinamento que a gente tem que dar para a mente. Que Gopakumar, ao longo de muitíssimo tempo, ele está todo dia religiosamente cantando o Gopal Mantra. Então a mente de Gopakumar se torna discípula, né? Como ontem a gente não viu Manu Shiksha. Então assim, a gente pode não ter qualificação para fazer discípulos, mas a gente tem que pelo menos se esforçar para fazer com que a nossa mente se torne discípula de Gurudeva também, né? Aí vai ser um grande um grande feito, uma grande conquista para a gente, né? Que se a nossa mente se torna discípula de Gurudeva, então 99% do nosso problema está resolvido. Aí, nesses 4 próximos versos, Gopakumar ele vai explicar por que ele ficou desapegado de estar ali em Brahma Loka. E como antes desejou continuar
e seguir na direção de sua posição superior, ou continuar para alcançar uma posição superior, sempre insatisfeito, né? Porque ele quer alcançar uma posição superior, que está embutida dentro do cantar do Gopal Mantra. Dentro do cantar do Gopal Mantra, né? O cantar do Gopal Mantra e o cantar do Mahamantra tem embutido neles Gurudeva, o mundo espiritual, a nossa própria autorrealização, todo o nosso passado, todo o nosso futuro, tudo que a gente quer saber, inclusive as coisas que a gente nesse momento não quer saber exatamente, né? Então tudo está embutido, como o Mahaprabhu diz, né? Nam Namakari Bahuda Nidya Sarva Shaktis. Esse é o segundo verso do Shikshastaka. Nam Namakari Bahuda Nidya Sarva Shaktis. Tatarpita Niyamita Smarane Nakalaha. Ele está dizendo, o Mahaprabhu está dizendo, que este Mahamantra, né, que Krishna, ele está orando a Krishna no humor de Srimati Radhika. Ele está dizendo que Krishna aparece como Nami, como Nam, e ele, quando aparece como Nam, como o seu próprio santo nome, ele investe nesse santo nome a Shakti de todas as suas lilas, né? Então, logicamente, Gurudeva está na lila de Krishna, de Gauranga Mahaprabhu, né? E a nossa meta é praticar sadhana e bhajan para a gente se integrar à lila de Gauranga Mahaprabhu e Radha Krishna, né? Senão, por que a gente está cantando o santo nome, né? Por que a gente está cantando nossos mantras, né? Por que a gente está lendo, estudando, né? Então, existe o objetivo supremo é que a gente quer servir a essa lila eterna de Krishna, né? E de Gurudeva. Enfim, ele diz, tendo sido designado como regente supremo do universo, eu tinha opulências ilimitadas, né? Como Brahmaji. Mas a despeito de estar rodeado por tantos luxos que poderiam facilmente ter feito com que eu ficasse inebriado com essas amenidades, eu não abandonei o meu sentido natural de desapego. Mesmo assim, em Satyaloka, eu não conseguia saborear a felicidade de Bhakti. Olha que poderoso, hein? Poderosíssimo, né? Ele está em Satyaloka, né? Tendo assumido a posição, o cargo, a função de Brahmaji, e ele está confessando para o seu discípulo. Ele continua dizendo que os Vedas personificados, os Maharishis, os Brahmarishis, né? Os Maharishis são os grandes sábios e os Brahmarishis são os Brahmanas santos. Cantavam em meu louvor, mas isso não me dava satisfação alguma. Eu estava submerso no oceano profundo dos deveres de Brahma e estava sempre aflito, com preocupações e com tanta ansiedade, né? Não é um retrato da vida humana, né? A vida no mundo material. O que Krishna diz? Dukhalayam ashashvatam, entende? Dukhalayam, Krishna diz no Bhagavad Gita para Arjuna, que nesse mundo material, desde a posição Abrahma Bhuvanam Loka, né? Desde lá do Loka, do Brahma Loka, até o planeta ínfimo, menos significativo, esse mundo material é Dukhalayam ashashvatam. É um lugar de misérias, de sofrimentos e é temporário. Tudo é temporário. Então ele está dizendo assim que, por ele ser uma pessoa de boa índole, né, como por exemplo o nosso querido Gurudeva, quando ele era policial, ele era o melhor oficial de polícia que jamais apareceu em Bihar, né? Porque Mahaprabhu fala para os seus devotos, ele fala assim que vocês devem andar na linha, né? Mahaprabhu, se você for ler o Chaitanya Charitamrita, tem uma certa altura, não me lembro a lila exatamente, que ele fala assim, que vocês devem seguir os regulamentos do lugar onde vocês estão.
Se você está em Brasília, está dirigindo um carro, você para atrás da faixa para o pedestre andar, atravessar. Se você está no Rio, já são outros 500, que todos no Rio, né? Carioca não gosta de sinal fechado. Mas enfim, se você está no Rio e você quer seguir os ensinamentos de Mahaprabhu, você olha para trás para ver se não vem um ônibus a 60 km por hora e você para no sinal fechado, né? Porque já aconteceu muitas vezes que você para no sinal fechado, vem um ônibus a 60 km por hora e ele colhe você e você pode partir naquele exato momento para outra vida, né? Mas enfim, é mundo material. Então as responsabilidades assoberbantes, pode ser? As responsabilidades assoberbantes deste cargo me impediam de desfrutar da bem-aventurança do serviço amoroso ao Senhor. Bhajan. Né? O serviço amoroso ao Senhor. É isso que o Gurudeva está indicando para a gente sem parar. Gente, ó, você tem Bhajan. Então, se você pratica o seu Bhajan com dedicação, né? Se você pratica o seu Sadhana Bhajan com dedicação, você vai começar a se dar conta. Eu me lembro que quando eu me refugiei na Shiksha de Srila Gurudeva, eu mandei poucos e-mails para ele, mas o primeiro que eu mandei, eu perguntei para ele assim: Srila Gurudeva, na sua sanga é muito comum os devotos estimularem os seus irmãos e irmãs a cantarem 64 voltas, mas eu fico confuso porque naquela época eu tinha que cuidar dos meus filhos, né, cuidar, trabalhar e tudo mais, e assim, eu não tinha como encaixar no meu horário de vida 64 voltas, né? Aí eu falei para ele assim, pedi para ele me dar um conselho. Aí ele falou assim: Japa, Bhajan, começa com qualidade, né? Eu já ouvi Gurudeva também falar assim: experimenta cantar o santo nome 20 minutos que seja do dia, mas com qualidade. Senta num lugar reservado e canta, pensando nos passatempos. Esquece de todas essas problemáticas que Gopakumar está experimentando aqui. E aí você vai ver o resultado. Então o Gurudeva concluiu essa resposta para o meu e-mail misericordiosamente, dizendo que à medida que a qualidade vai aumentando, então o próprio Krishna, que não é diferente de Nama Prabhu, ele vai ajustando a nossa vida, e quando a gente vê, a gente tem todo o tempo do mundo para cantar o santo nome, né? Quando a gente menos, né, a gente pode ficar cantando o santo nome todo o tempo e Krishna cuida de tudo. Não é isso que o Gurudeva diz, né? Você canta o santo nome, você chega a uma fase que você canta Shuddhanam, Krishna toma conta de você completo, ele invade você, ele domina você. É como o Srila Bhaktivinoda Thakur diz, o Nama Prabhu, ele é um autocrata, né? Se você está cantando o Nama Prabhu de verdade, o que acontece de verdade é que ele está cantando você, né? Existe uma reversão. E aí você fica completamente dominado por aquela experiência. E você, como o Gurudeva uma vez no Kartika, ele falou assim: Srila Rupa Goswami e Srila Haridas Thakur, quem é mais elevado? Né? No plano espiritual, como nós vamos ver na história de Gopakumar, existem gradações de perfeito, mais perfeito, perfeitíssimo, super perfeitíssimo e assim por diante. Então Gurudeva está comparando Haridas Thakur, que canta, como é que eles falam? 2 lakas, né? 300 lakas, sei lá, 3 lakas, que seriam 300 mil nomes de Krishna por dia, né? Basicamente ele só canta o santo nome, né? Aí Gurudeva fala assim: Haridas Thakur canta 3 lakas por dia, mas Rupa Goswami, ele senta no Bhajan Kutir e aí ele faz assim, Hare, e aí quando ele canta a primeira palavrinha do Mahamantra, ele entra em Nitya Lila, ele entra em consciência interna profunda, e aquele Hare de tão grandiosamente supremo equivale ao cantar de Haridas Thakur ao longo de todos os passatempos de Mahaprabhu, quando ele aparece aqui. Isso é o que o Gurudeva falou, né? É isso que Gopakumar está explicando aqui também, né? Dui parar dai ushi swasya shuyamano pikalataha bhayam syat kriyaman echa
Japebur e Amartida. Ele está dizendo, Gopakumar, e muito embora eu ouvisse que a minha duração de vida era de 2 paradas. 2 paradas totalizam... Peraí, deixa eu ver. É tanto zero aqui, peraí. 100 mil... Não. 100 mil... 100 milhões... 311 trilhões e 40 bilhões de anos. Ele aqui está especificado na tradução das palavras. Então, muito embora eu ouvisse que a minha duração de vida fosse dessa longevidade toda, vamos dizer, ainda assim, eu temia a força do fator tempo, a força do tempo, para me abstrair desse temor, eu cantava o meu mantra. Isto, contudo, mexia dentro de mim, chacoalhava dentro de mim a memória de Shivindavana. E isso me provocava, por sua vez, a dor da saudade, sentindo falta de Vrindavana. Né? Feeling separation, acho que é uma boa tradução. Sentir falta ou sentir saudade. Português de verdade, né? Sentindo falta de Vrindavana. Aí o comentário diz: Shri Gopakumara diz, embora a duração da minha vida tivesse 2 paradas, 311 trilhões e 40 bilhões de anos, mesmo assim eu estava tomado pelo temor do fator tempo. Temia o fator tempo. Porque Brahmaji, o ser humano, os bichinhos, os mamíferos, os peixes, todos sabem que aquele corpo deles é temporário. Então, no íntimo existe esse temor, né? A causa do medo é que você sabe que você, no fundo, você sabe que o tempo está passando e você não tem como controlar o tempo e que vai chegar um momento que o tempo vai te levar. Né? Então, assim que eu começava a cantar, porém, eu ficava perturbado com um anseio intenso de ir a Vrindavana e a todos os lugares na terra de Braj. Né, Pundarikaksha? Braj, eu vou falar desse nome, né? Pundarikaksha? Braj. Tem um segredo por trás desse nome que vai ser revelado em breve, não é? E acho que você que vai revelar, viu? Então, olha só, nós vamos parar nesse eletrizante momento da experiência de Shri Gopakumara. E aí o próximo verso é assim: se vocês acham que esses versos que Gopakumara, através de Srila Sanatana Goswami, revelou até agora, são lindos, você não pode imaginar o próximo verso, mas só na semana que vem. Porque assim, tenho certeza que vocês vão... Além do mais, agora eu tenho um compromisso e queria pedir licença a vocês. Compromisso com o Prabhuji. Você vai cantar o santo nome 2 segundos e vai fechar. E logicamente eu gostaria de avisar para vocês que amanhã nós vamos fazer alguma comemoração especial. Vamos fazer uma montanha de halva de 200 toneladas e vamos convidar todas as pessoas de Fortaleza, Belo Horizonte, Itajaí, São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos circungirar essa montanha de halva, em cima da qual estará o nosso querido Giriraj Govardhan. Giriraj Maharaj Ki Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol,
Jai Gaur Premanandi, Shila Sanatana Goswami Pad ki, Patita Pavana Shila Gurudev ki, Patita Pavana Shila Prabhupada ki, Rupanuga Guru Varga ki, Vancha Kalpataru Bheshta Kripa Sindhu Bhaivacha, Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Radhe Radhe Jai Shri Radhe.